No vídeo de hoje vamos falar sobre o funil de vendas, o que é, como construir e para que é que serve. Então, o funil de vendas nada mais é do que uma representação de todas as etapas que um consumidor passa, desde o primeiro contacto com a sua empresa ou a sua marca, até que passa efetivamente a ser seu cliente. Ter um funil de vendas desenhado e ajustado ao seu negócio ajuda-o a perceber se o marketing e as vendas da sua empresa estão realmente a retornar investimento. Ao mesmo tempo, consegue ainda identificar com clareza oportunidades de melhoria, porque conseguirá perceber em que fase do processo de venda está a ter mais perdas ou, por outras palavras, está a ter menos conversão. Posto isto, interessa agora saber o cerne da questão, que é como é que pode criar o seu funil de vendas. Para começar já a utilizar esta ferramenta, que o ajudará a olhar de forma diferente para o seu negócio, são necessários 3 passos. O primeiro passa por desenhar a jornada do seu consumidor. O segundo passa por desenhar o funil de vendas. E o terceiro, e muito importante passo, otimizar o funil. Para desenhar a jornada do consumidor da sua empresa, comece por listar os passos que o consumidor tem, pode ou faz desde que conhece a sua marca até que se torna efetivamente seu cliente. Por exemplo, no caso de um canalizador, o primeiro contacto passa frequentemente por uma pesquisa online que acaba por reverter num e-mail ou numa chamada direta para a empresa. Já no caso de um restaurante, é provável que o consumidor passe em frente à esplanada e a sua decisão seja feita numa fração de segundos, avaliando o aspecto dos pratos ou o ambiente, ou ainda pode haver uma pesquisa online numa rede como a Zomato e a tomada de decisão ser feita com base em imagens e informações disponibilizadas e até reviews de outros utilizadores. Ou seja, a jornada varia totalmente de negócio para negócio e ainda pode ser variável dentro do mesmo negócio, como este exemplo do restaurante. É necessário então avaliar todas as possibilidades, até para perceber qual é que está a trazer maior retorno para a sua empresa, ou seja, de todas as fontes, de todos os locais onde os consumidores estão a chegar, qual é aquele que traz maior conversão e qual é aquele que traz menor conversão. Isso vai lhe permitir também ter uma noção de quais as fontes em que pode e deve investir mais nessa angariação. Então, para criar a jornada do consumidor, ajuda a pensar em 4 fases. A primeira é a aprendizagem e descoberta, ou seja, nesta fase o consumidor ainda não tem uma clareza total de qual é que é o seu problema ou a oportunidade que a sua empresa tem para lhe dar. De seguida, passamos por um reconhecimento do problema, ou seja, o consumidor descobre a necessidade ou a existência de um problema que ele precisa de resolver. E assim avança para uma procura ativa de uma solução para o problema que tem, e esta é a fase da consideração de solução. Por último, existe a decisão de compra, ou seja, o cliente conheceu o problema, conheceu a solução e está disposto a pagar por ela, e isto chama-se decisão de compra. Estas 4 fases são um exemplo do que é a jornada do consumidor na forma mais tradicional e genérica. Obviamente que cada negócio é um negócio e deve criar uma jornada o mais próxima possível da sua realidade, englobando sempre estas fases, mas agregando aquelas que forem necessárias. Agora, como é que nós transformamos isto no funil de vendas? A jornada do consumidor, como nós vimos nestas 4 fases, ou em mais, nada mais é do que retratar um processo, ou seja, como vimos inicialmente, como é que o consumidor se torna em cliente. O funil de vendas, por sua vez, é uma técnica que utilizamos para retratar e medir esse mesmo processo por fases. E por isso, a cada etapa da jornada do consumidor que definir, tem de corresponder uma fase do funil de vendas. Ou seja, um exemplo de funil de vendas, também ele tradicional, lá está, poderia ser, temos a etapa que é relativa à aprendizagem e descoberta e temos a mesma fase, ou seja, no funil de vendas existe uma fase que é os visitantes, que nada mais são, por exemplo, no caso online, de pessoas que visitam o seu site ou as suas redes sociais, mas que ainda nem sequer sabem que têm um problema, ou seja, eles nem sequer sabem qual é a necessidade. Depois, a segunda etapa, como vimos, era o reconhecimento do problema, e aqui entra uma das fases do funil de venda, que é as leads, ou seja, são pessoas que já sabem que têm um problema e que estão ainda a descobrir qual é que pode ser a solução para elas ou para eles e para resolver o seu problema. Ou seja, é neste ponto que muitos dos primeiros contactos são feitos com as empresas, a pedir informações extra, ou fazem algum download de um e-book, etc. Na terceira fase, onde já há uma real consideração da solução,
pode ser associada a oportunidades. Ou seja, a diferença entre leads e oportunidades é que no caso das oportunidades são pessoas que já tomaram a decisão que vão comprar alguma solução que vai resolver o problema delas. Ou seja, são pessoas que por norma já agendam reuniões, já pedem orçamentos, já ficam com mais informações porque já tomaram a decisão que vão fazer esse processo de compra. E por último, a decisão de compra quando efetivamente o consumidor passa a cliente. Ou seja, com isto temos desenhado o nosso funil de vendas: visitantes, leads, oportunidades, clientes, que por si só não têm qualquer valor se não for monitorizado. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para estas 4 fases ou mais com base na sua empresa e vamos medi-las. Ok, por exemplo, semanalmente, quantas visitas é que a sua empresa tem? Quer online, quer física, se for um espaço físico, conseguir contabilizar. Obviamente que no online é mais fácil de medir. Desses visitantes, quantos é que se tornam leads? Dessas leads, quantas é que são oportunidades? E dessas oportunidades, quantos é que se tornam efetivamente clientes? É aqui que nós entramos no último tópico que eu tenho para lhe apresentar hoje, que é precisamente esta otimização. É de especial importância nós termos indicadores de performance para cada uma destas fases, como, por exemplo, e muito importante, a taxa de conversão entre fases. Monitorizando a taxa de conversão, é possível trabalhar eficazmente e, principalmente, a necessidade de revisão de processos. Permite-nos ainda olhar para os objetivos da nossa empresa, no caso de não terem sido atingidos, e atuar na fase em que está a haver mais perda de consumidores, ou seja, pessoas que poderiam ser futuras compradoras, mas que estão a perder-se no funil, ou seja, que estão a ficar como visitantes, ou que estão a ficar como leads, ou que estão a ficar na fase da oportunidade e não avançam. Ou seja, ter esta visão por níveis ajuda-nos a melhorar os processos e a atuar na nossa gestão da própria empresa e na gestão da equipa e a otimizar fase a fase até chegar ao melhor resultado possível. Ou seja, obviamente que nós, ao colocarmos números à frente de cada uma destas fases, nós vamos ter uma taxa de conversão. Por exemplo, quantos dos meus visitantes é que convertem para leads? Ok, X%. Quantas leads convertem para oportunidades? X%. Quantas oportunidades convertem para clientes? X. E vamos trabalhando, obviamente, na otimização de todas estas percentagens. Isto é só um exemplo, ok, das métricas mais comuns. Teria que haver uma análise mais pormenorizada ao seu negócio para percebermos qual é que é realmente a jornada de compra, qual é que é o funil de compra e que métricas é que fazem sentido ser analisadas para melhorar e para que consiga chegar aos resultados que deseja e atingir os objetivos da sua empresa. Por hoje é tudo, esperamos que tenham gostado e, quem sabe, voltaremos com um próximo vídeo informativo para o ajudar a atingir os objetivos que tem para a sua empresa.